Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do CT na Cultura. Comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve, deixa seu like aí, deixa seu emoji, que é para a gente engajar esse vídeo e distribuir ele para mais e mais pessoas, certo? Lembrando que todas as terças e quintas-feiras nós estamos por aqui e também pelo Spotify. No episódio de hoje, vamos conversar com ela, que é visagista, maquiadora e professora de inglês, estudante de cinema, TV, teatro, musical, fez sua pesquisa de idiomas, estilos, cultura em um intercâmbio na Irlanda, é produtora de ensaios fotográficos, diretora, videomaker e editora de vídeos, e editora dos vídeos Folhas Secas e Flores Vermelhas, de 2020, e hoje veio conversar conosco sobre suas vastas experiências. Vocês já viram, né? É coisa pra caramba e tem mais. A gente vai falar aqui hoje, né? E ela veio trocar essa ideia com a gente sobre ela, sobre todas essas, né, essas multifacetadas dela e também sobre a Divinas Femininas, um projeto de fotografia que traz questionamentos sobre como as culturas machistas transformam grandes deusas e figuras femininas importantes ao longo da história. Transformaram, mas a gente está aqui para botar por terra isso aí. E vamos trocar um papo, Joana Flor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Meire, de verdade. Estar aqui nesse espaço com você é gratificante, sério mesmo. Muito obrigada. Quando eu comecei esse projeto Divinas Femininas, nem imaginei, assim, para onde ele poderia ir ou o que poderia acontecer com ele. E eu estou muito feliz, de verdade, de estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Eu que estou feliz de você estar aqui, gente. Eu dei um salve nela. Falei, aí, nossa, que eu tava ali, né, dando uma stalkeada e tal, assim, aí eu já tava seguindo o projeto no Instagram, e aí eu falei, cara, que projeto genial, vou dar um salve nelas, né? E aí eu me disparei, me coloquei aqui com a Joana, na verdade, eu entendia que era um coletivo, e na verdade, assim, ela é o coletivo. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui também. Joana, sinta-se em casa, assim, que projeto lindo, né? Você, inclusive, tem um currículo bem vasto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, quando a arte, a fotografia passaram a ser uma possibilidade na sua vida, assim, você teve referências, né? Pessoas que, de repente, fizeram com que você pensasse, olha, né? Enfim, como que foi esse processo? Eu acho que esse processo desde criança mesmo, assim. Eu acho que a primeira vez que eu ganhei uma câmera fotográfica, eu tinha de 8 para 9 anos, eu acho. E aí fotografava tudo que eu podia, tudo que eu achava. No entanto, que eu tenho uma câmera aqui que é tão antiga que desde antes de eu nascer até, que era do meu pai. E Caramba! eu acho que essa coisa de registrar o momento, mas mais do que registrar o momento, né, contar uma história através da tela, através de fotografia mesmo, né, que eu acho que essa arte que a gente vive hoje do cinema, a arte do cinema, a arte da fotografia é tudo que a gente conseguiu avançar como artistas, né, como as pessoas pintando quadro, fazendo escultura, isso lá atrás, e então, né, como essa arte que a gente faz hoje, de cinema, de fotografia, eu acho que para mim é juntar todas as referências, sabe, que eu sempre absorvi, né, porque eu acho que a gente que é artista, a gente nunca para de absorver nada, né, a gente usa todas as nossas vivências, seja ela
vivências da infância, né, para sempre estar criando arte. Então, eu acho que falar quando isso entrou na minha vida, eu não lembro direito, assim, mas eu acho que sempre teve presente, assim, em todos os momentos. Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre amou guardar foto, ter a, a mídia impressa, sabe? De fazer álbum. Acho que eu peguei isso um pouco dela também. Caramba, que massa! E assim, você tocou num ponto assim que, tipo, assim, eu amo fotografia, assim, quem me conhece sabe, e eu gosto, inclusive, de revelar as fotos, sabe? Até hoje eu tenho essas piras de revelar. Aí eu tenho aqui na minha parede aqueles que você faz tipo um Legal. mosaico de fotos e tal. Eu adoro isso. Eu tenho fotos pela casa, na sala. Eu amo foto. Eu acho que é muito que você trouxe, assim, conta uma história, né? E também acho que a gente revive momentos através da fotografia. Isso é muito louco. A gente consegue matar a saudade, né? Claro que não por inteiro, porque a coisa presencial não tem nada que, mas você tem essa possibilidade de voltar a dados momentos, né? E assim, e reviver esses momentos. A foto ó, ela eterniza, né? Acho que é isso, ela eterniza, assim, é muito, muito louco isso, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho para gente quando que nasce o Divinas e como que foi esse processo criativo da identidade desse projeto, né? Assim, esse projeto ele é um projeto que ele traz essas questões todas, né, que a gente trouxe aqui. Eu acho que uma questão muito importante é a representatividade, a inclusão, né, das pessoas LGBTQIA+, das mulheres, assim, interracial, né? Mulheres brancas, mulheres negras, enfim. E como que é esse processo? Como que aconteceu esse processo? E qual que foi assim a sua sacada que você falou, não, eu vou fazer um projeto e ele vai dialogar com esse público aqui, e eu quero trazer essas mulheres e mostrar a força que elas têm, né? Essa galera aqui, essa é a minha galera. Como foi? A minha relação com a mitologia é muito, muito louca, porque esse foi um dos meus primeiros hiperfocos como criança até. Gostar desse mundo fantástico, dessa, dessa coisa mais fantasiosa, né? Sempre li muito livro sobre mitologia de verdade, assim, sempre amei muito. E aí o Divinas Femininas veio na pandemia, né? Quando estava saindo o Lab, e aí eu estava num projeto que acabou não dando certo, e aí eu falei, ai, mas e se eu escrevesse o meu? E, ai, mas o que que eu vou fazer? O que que eu... E aí uma amiga minha queridíssima, Bel Gomes, né, me ajudou Beijo, Bel, muito, sim, maravilhosa! beijo, Bel. A Bel me ajudou muito, a Bel sempre me ajuda, tá aí, a gente já se conhece há pelo menos uns 12 anos. Inclusive, todas as pessoas que trabalharam no Divinas Femininas são pessoas que eu conheço há mais de 10 anos, pessoas que estavam... E eu conheço a Bel desde que ela era criança, você acredita? Nossa! Ela fazia inglês numa escola de inglês que eu trabalhava. Eu era recepcionista da Nossa! escola e ela fazia inglês. Assim, foi muito louco quando a gente se encontrou na arte, assim, loucura, muito bom. Beijo. Nossa, ela tá escrevendo várias coisas, né? Fazendo várias coisas, Projetos produzindo várias incríveis. coisas. Inclusive, eu quero Ela- você aqui, Bel. Vem conversar com a gente. Queremos você aqui, Bel, pelo amor de Deus. Ela tá com um projeto agora incrível, né? O Artevismo, que a gente passou, a gente vai fazer instalação, vai fazer exposição, performance, agora em março. Que Não perca. demais! Ai, que E tudo! aí, eu falei, amiga, me ajuda. E aí, mas aí ela pensa em alguma coisa e a gente constrói. E aí eu falei, o que que eu posso trazer, o que eu posso falar? Como a mitologia era um assunto que eu dominava muito e gostava muito, é um dos meus hiperfocos, né? Então eu pensei, como que eu posso trazer isso para fazer com que as pessoas pensem, né, para mais do que só a história delas, né, mas o que que elas representam hoje no nosso mundo, né? Elas podem ter representado muito na época delas, mas o que elas representam para a gente hoje, né? Qual esses arquétipos femininos, arquétipos de deuses? O que que a gente conhece por elas, né? A maioria das coisas que a gente conhece foi tudo mudado, né? Por religiões que vieram depois e apagaram totalmente o culto a elas, ou até transformaram, né? Como, igual Joana d'Arc mesmo, como que a igreja transformou ela primeiro
na regente e depois matou ela e depois transformou ela de novo numa santa e aí é santa, é bruxa, sabe? Aí eu pensei, vamos fazer tudo isso e transformar num projeto de colagem e lambi-lambi para que a gente possa expor por aí de uma maneira com que as pessoas tenham mais acesso a essas histórias, né? Mas que esteja mesmo na onde as pessoas podem ver, na rua, no poste, tentar trazer a reflexão mesmo. Aí a gente construiu todo esse projeto e aí eu nem não foi nem. Eu escrevi esse, mais dois parecidos com esse. E aí esse acabou passando como suplente, aí foi o primeiro PROAC Lab que passei, e aí deu para construir tudo isso. Foram mais de 15 pessoas envolvidas, né, no todo, assim, 95% de mulheres, né, todo mundo, e toda uma, não posso dizer, né, me preocupei muito em trazer muitas representatividades, né, das mulheres amarelas falando por elas, mulheres pretas falando por elas, né, pessoas que representam mesmo a etnicidade, porque o que mais que a gente vê por aí, né, é representatividade de mitologia, aí coloca um monte de gente que não tem nada a ver com a cara para Sim, representar, só sabe do tempo que falando. tava vendo esses dias uma matéria assim falando sobre isso, né? Que aí, tipo assim, pegando um gancho das novelas, né? Que assim, há muito pouco tempo atrás, e ainda acontece muito de colocar, né? Tipo assim, uma pessoa, sei lá, japonesa, que nem é japonesa, né? Tipo, colocar a pessoa, É, né, para falar sobre porque ela aquela parece com cultura, alguma uma pessoa coisa. negra que, né, para falar sobre aquela Sim, cultura. Enfim, sim. é isso. É igual a Representatividade. novela que tá. Sim, o que está acontecendo na novela Tá. Travessia agora mesmo, né? Com essa coisa das lavadeiras lá, da Jade sonhando que ela era lavadeira. E aí tem outra cena de que a mãe do cara lá tá dançando com um turbante e com uma Eu não saia. assisto, Aí é bafo, uma tá dança rolando típica lá do isso. Nordeste, sabe? Que umas mulheres fazem. Tem um nome Ah, específico, né? Aí ela tá dançando, assim, e é uma cena, tipo assim, o creep total, assim, que você assiste assim eu ali com um pano me passando por dentro do meu quarto, assim, sabe? Tipo, essa ah, cena. Aí eu fico assim, gente, é igual fazer as novelas da Globo sempre trazendo as pessoas forçando algum sotaque. Todo mundo força um é, sotaque nordestino, um sotaque baiano, um sotaque do Ceará. era E aí, mas disso que eles estavam falando. não É, contrata essas pessoas que falam desse jeito, ao invés de fazer uma coisa grotesca, e fica que fica, grotesco, e que fica feio, ridículo, né? feio. Fica feio. E aí Um me preocupei muito, carioca, uma pessoa né? se passando por carioca, tipo, meu, Ou uma pessoa mesmo, ridículo. eles sempre fazem isso com o nordestino também, Nordestino seja é sotaque muito, é baiano, muito. sotaque cearense. Eles acham que eles englobam o sotaque nordestino em um só, como se o Nordeste fosse um estado, sabe? E Ai, isso é outra, muito e quantos difícil. potenciais artistas, potenciais, né, Nossa, homens e mulheres nós temos demais! nordestinos, atores incríveis, e por que Muitos. não, né, abrir essa Sim. possibilidade para eles e para outras pessoas que acabam passando por esse processo também, né, de Uhum. apagamento, né? Sim. Triste. Então, resolvi trazer muito isso também, as pessoas realmente falarem por elas, né? Trazer isso realmente, porque eu acredito muito nisso, né? Que as pessoas têm, a gente tem que, as pessoas que são mais privilegiadas, a gente tem que, né, fazer com que a gente construa um lugar onde as outras pessoas falem por si próprias, né? Sim. E é sobre isso. Então, o Divinas Femininas começou do nada. Foi um estalo. A gente escreveu Divinas Femininas em 3 dias, e aí a gente mandou, e passou. E aí Caraca! foi. Seríssimas. Aí teve a Maru também, né? Que é a Marcela Boni que fez as artes, que ela é artesã, e aí ela fez os figurinos. Aí meus amigos que tiraram as fotos são pessoas que eu conheço assim há mais de 10 anos, pessoas que estão comigo há muito tempo, pessoas que sonharam. Igual eu tenho a Larissa Kelly, né? A Larissa Kelly é uma amiga minha que fez o backstage, tirou as fotos do backstage. E a gente, teve um tempo atrás aí que eu achei lá no Facebook uma memória de 10 anos atrás. 2012, 2011. Aí era uma publicação dela. Gente, alguém conhece alguém que tem um husky siberiano ou uma espada pra gente tirar foto? Porque a gente já fazia essas coisas, essas loucurinhas
de querer fazer não sei o que, isso 10 anos atrás, sabe? Tipo, adolescentes, crianças, a gente sonhando e fazendo. E aí, nossa, passar nesse Divinas Femininas, passar nesse PROAC com Divinas Femininas, com esse intuito, nossa, foi tipo uma realização muito louca, porque a gente fazia muito isso, a gente sonhava muito em fazer essas coisas fantásticas, tirar foto, e sobre as em quem eu me inspiro muito nas minhas amigas, de verdade. Assim, podia falar o nome de pessoas famosas, etc., mas eu não estaria aqui se não fossem minhas amigas. Então, tenho muitas amigas fotógrafas, muitas amigas artistas, assim, que vieram antes de mim, que fazem artes antes de mim, que eu me inspiro muito e que eu acho que sem elas eu não estaria aqui de jeito nenhum. É isso. Verdade, verdade. Ninguém chega em lugar, né, lugar nenhum sozinho, né? Não é, isso é impossível, né? E seria muito solitário também, muito triste, né? Não faz sentido. Total. Não para nós, né? Que a Então, artista tem essa alma aí, né? Que precisa estar a aglomerado, gente não tem vive em jeito. coletivo, né? É sobre isso, né? E o fortalecimento, nosso fortalecimento se dá a partir do coletivo. E, inclusive, nossas conquistas também, porque a gente sabe que muitos dos avanços que a gente veio tendo ao longo dos últimos anos se deu a partir do coletivo. Então, né, Total. impossível fazer de uma forma diferente. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seu intercâmbio na Irlanda, assim, o que você conseguiu extrair na sua pesquisa lá, né, que você pôde assim implantar, né, implementar no Divinas aqui no Brasil. Assim, é claro que possivelmente tem as suas nuances de diferenças, né, e tudo mais, mas acredito que deva ter sido algo assim bem incrível, né? Essa coisa do intercâmbio cultural mesmo, né? Fala pra gente como que foi. Olha, fazer esse intercâmbio foi, eu acho que foi é, mudou tudo na minha vida, literalmente. Eu fui como uma pessoa, né? E aí, ficando lá esses quase 2 anos, mudou completamente quem eu sou. No entanto, que eu voltei essa pessoa que eu sou hoje. Voltei a Joana que eu sou hoje. Fui como outra pessoa e voltei. Foi literalmente a Ilha Esmeralda, ela é mágica. As pessoas falam que a Ilha Esmeralda é mágica e eu acredito muito nisso, sabe? Ela transforma as vidas das pessoas e eu acho que o que eu pude trazer desse intercâmbio foi realmente lidar com todas as pluralidades de pessoas, mulheres possíveis que eu conheci. Foi a primeira vez que eu pude sair da minha casa e ter contato realmente com pessoas reais, é, que têm mentalidades reais, mentalidades diferentes da minha. Então, tive que conviver com muitas pessoas, querendo ou não, forçadamente, né? Porque eu ia estudar, eu tinha professor escocês, tinha professor irlandês, tinha professor inglês, aí, no entanto que eu tinha um professor, Você já falava uma segunda língua, não? eu falava uma segunda língua, eu cheguei lá já falando já, e aí, no entanto que eu tive esses professores, né, que da escola que são de um nível mais avançado e tal, dos últimos Sim. níveis, e aí era mais fácil para mim, porque quando o pessoal brasileiro vai para lá e não sabe falar, começa nos níveis abaixo, só tem brasileiro na turma, aí brasileiro não. É muito engraçado brasileiro fazendo intercâmbio. E aí eu fui direto para um pessoal onde não tinha muito brasileiro na minha turma, né? E aí Ah, pude ter contato, porque o pessoal que muito brasileiro compra, né? Mas brasileiro não fala inglês, né? A maioria deles. E aí o pessoal que é de outras nacionalidades que compra é um pessoal que já fala um pouco inglês. Então eu tive experiência com essas pessoas dentro da sala, entendeu? Eu tive experiência com pessoas da Argentina, pessoas da Espanha, pessoas dos Estados Unidos. Conheci uma menina da Antártida, conheci uma uma pluralidade cultural. imensa, assim. Eu beijei tantas bocas, assim, que eu posso falar para você que eu rodei o Adoro! mundo de todas as nacionalidades Ela, possíveis. a gata é mundial, tá? Intercambista mundial. E é muito Ah, engraçado isso, de você ver realmente como tudo isso funciona, né? Na Irlanda mesmo, como as irlandesas se comportam em relação à maquiagem, em relação a estilo, né? Que é mais as coisas que eu faço. O que as outras culturas lá se comportam, como as coreanas também, que vão para lá, as espanholas, as brasileiras, em relação a estilo, né? Esse mix cultural realmente.
pessoas do Oriente Médio. A questão LGBTQIA+, lá também é outra fita, né? Vista de uma outra Sim, maneira, né? Porque, a querendo Irlanda ou não, o Brasil é um país extremamente homofóbico, né? Assim, muito. A extremamente. Irlanda, ela pode ser ainda um país, ele ainda é católico na instituição, né? Na Constituição, ele ainda é católico, né? Escrito lá, né? Mas ele é um país bastante progressista, né? De esquerda, o presidente, né? Que está agora. Então, tem muitas pautas bem progressistas lá, né? A parada LGBT que tem lá é bastante muita gente vai, entendeu? É uma violência, pouca violência. Eu quase não experimentei violência LGBT. É muito louco isso lá, né? Muito, Muito muito, louco. Muito louco e muito louco pensar que você está lidando com pessoas do mundo todo, né? né? Do mundo Sim, todo. porque seria bom só se, tipo assim, não, não que seria bom, né? Mas seria diferente se eu fosse para o interior da Irlanda, por exemplo, se eu fosse lá para Wicklow, se eu fosse É, lá para Kilkenny lá, e aí tivesse só fazendinha lá no vilarejo irlandês, mas aí eu tava em Dublin, e Dublin é um polo industrial imenso, assim, imenso, de TI, de tudo, então tem muita gente lá, que muitas massa. nacionalidades, muito, muito mesmo. Que Eu construção acho, incrível, né? Acho é, que todos nós deveríamos ter oportunidade de experimentar. Eu acho que, assim, não digo só em relação à Irlanda, mas, né, eu já conversei aqui, né, com gente na África, já conversei com um camarada escritor que está na Alemanha agora, enfim, de outros lugares que moram ou que já passaram por outros lugares, a gente sempre vê que é essa experiência marcante, né? Fica muita coisa bacana, porque embora a gente ame muito o Brasil e a gente sempre quer voltar, é legal, né? Tipo é assim, muito. e ainda mais para quem vive nesse mundo da fantasia, artista, né? Que vive nesse mundo da fantasia. Tipo, você literalmente você sai dos seus contos de fada e vai lá conhecer de perto, né? Assim, muito louco Foi isso. exatamente isso, né? Exatamente isso, tá? A viagem em si toda, desde o começo que você sai da sua casa até quando você volta, parece uma série, assim, Surreal. tudo vai acontecer, tudo vai. Ai, é uma adrenalina que eu amo, de verdade. Seja para ir ali para São Paulo, ou seja para viajar ali para Taubaté, ou seja para viajar, sei lá, ali para Recife, ou seja para ir Ah, eu para também amo. lá Eu para também Espanha. amo. Nossa, meu, ó, me Eu chama que eu amo. tô indo. Eu amo. Gente, vocês que estão nos assistindo, eu queria lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, também pelo Spotify. E aí, aqui no canal, já queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, quem ainda não deixou, quem ainda não é inscrito, se inscrever, deixe um emoji, deixe seu feedback. E aí, você já conhece, já fez alguma experiência, já teve alguma experiência, né, fora do Brasil, né? Já fez algum intercâmbio, já foi a passeio, né? Conta pra gente aqui. E aí você ajuda a gente a engajar esse vídeo e o YouTube distribuir para mais pessoas, né? É um vídeo que tem bastante relevância. E você também pode compartilhar, ajudar a gente nessa missão, ajudar a arte independente, né? E a gente vai se ajudando mutuamente, né? E também se nos seguir nas nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo, toda terça e quinta a gente está aqui, e seguir as redes sociais da Joana Flor e da Divinas Femininas. Estamos deixando aqui o link aqui no rodapé, a produção está colocando, e estamos deixando também na descrição desse vídeo, certo? Joana, nós exibimos algumas fotos agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo criativo todo, né? Porque assim, as fotos elas têm toda uma arte, elas têm toda uma essência, elas contam ali uma história, né? É uma arte mesmo, né? Assim, para além da foto, que por si só já é uma arte, né? Mas tem toda uma questão ali. Como que é feito, né, esse processo? Eu também queria que você falasse um pouquinho do processo de seleção, assim, no sentido de, tipo assim, quem a gente vai convidar, quem que vai estar, né, fotografando agora, quem, né, enfim, quem que vai ser a carinha da vez? Como que funciona esses processos? Olha, sobre o Divinas Femininas, esse processo eu fiz praticamente toda sozinha, né? Chamar as Falei que ele é pessoas. um coletivo de uma só, eu amo. E aí, essas pessoas que fotografaram, a Belton, Fox, Larissa Kelly, são pessoas que
estão comigo, que são minhas amigas pessoais, há mais de 10 anos, Que né? massa. Então, eu não poderia chamar outras pessoas para fotografar que não fossem elas, entendeu? Porque são pessoas que sonham comigo há muitos anos, né? São pessoas que estão comigo no dia a dia, são pessoas que fazem parte da minha vida, né? E aí, praticamente tudo sozinha, né? Quando eu fui escrever o projeto, eu criei um mood board inteiro sobre cada deusa, sobre o específico Todas cores. elas ali, as artes, elas são baseadas em deusas mitológicas. Sim, são deusas mitológicas e a gente tem uma figura feminina importante que foi Joana d'Arc, né? E as outras são deusas de culturas ao redor do mundo. E aí peguei, aí cria-se, né? Criei um documento com todas elas, fotos do que representam, cores, elementos da natureza. E aí a gente vai criando com isso, né? Me reuni com a Maru, que é essa artesã, essa gata que faz tudo com a mão e constrói. E aí Ai, ela amo. foi falando sobre os elementos, sobre a história, sobre as coisas, e aí ela foi desenhando, foi colocando os elementos, e aí, a partir disso, depois eu dei liberdade totalmente para os fotógrafos e para o pessoal falar, gente, faz o que vocês quiserem. Preparei tudo aqui, até agora, e agora é com vocês. E aí eles fizeram um ensaio, né, da foto do backstage que eu te mandei, que foi a Larissa que tirou. E aí a gente fez essa imersão, a gente foi lá para a praia, fica lá 3 dias, e aí a gente se reuniu mesmo como um coletivo, muito, muito feliz, foi muito legal, assim, todo Ai, mundo, que as meninas delícia. também, a gente se reuniu, sério, uma família, assim, foi muito essa energia mesmo, assim, de família. E aí a gente tirou as fotos, e aí depois o Peterson, que é o meu amiguíssimo também, que ele é design, e aí ele fez essas colagens. E aí acho que foi isso, assim, dei muita liberdade para cada artista fazer o que ele quisesse e realmente mostrasse o que ele faz mesmo, Uhum. sem pedir muita coisa, sabe? Sem falar sobre muita coisa, só Sem explicar mesmo, palpitar muito, sem né? botar muito, só explicar mesmo. As referências são colagens, cada deusa representa alguma coisa, cada figura representa alguma coisa, e aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. E foi a partir Massa. disso mesmo. E como que você vê, Joana, o atual cenário da fotografia, assim, nacionalmente falando, e especialmente aqui no Vale do Paraíba, em São José, assim? Claro que a gente percebe que com o avanço aí de algumas políticas públicas, embora a gente viveu 4 anos aí de governo que, né, enfim, deu uma congelada, literalmente deu uma travada nos processos, inclusive criativos, mas que foi Vai punk, render né? coisa depois, hein? Vai render É, coisa depois. com certeza. Mas ainda assim, agora a gente está aí, né? Assim, saindo dessa sombra negativa tudo que foi esses últimos 4 anos, e aí também sem contar a pandemia, né? Eu queria que você falasse como que foi esse seu processo durante todo esse rolê, e aí, claro que com algumas políticas públicas editais, né, leis de incentivo, tal, a gente conseguiu ainda, de certa forma, ter um respiro, mas ainda assim a gente sabe que é muito pouco, levando em consideração a gama de artistas que a gente tem para cada setor específico da arte, né? E aí, no caso da fotografia, eu queria que você me contasse como que é a sua leitura a nível nacional e aqui Vale Paraibano. Olha, eu acho que assim, de uns anos para cá, eu acho que desde a pandemia, um pouquinho antes da pandemia para cá, tudo muito se democratizou. Muita gente hoje consegue fazer coisas que antigamente só pessoas com muito dinheiro conseguiam, com equipamentos caríssimos, coisas que realmente as pessoas não tinham acesso. Então, eu acho que depois da pandemia, muito, muito, muito ensinamento se democratizou também, com cursos e coisas no YouTube, pessoas em casa, né, tendo que pensar em saídas ou qualquer coisa para poder continuar fazendo as coisas, né?
Eu acho que isso democratizou muito. Então, eu hoje vejo muito mais pessoas fazendo, pessoas tirando foto, seja com o seu celular, seja com uma câmera mais. Uma câmera antiga, seja uma câmera vintage, seja uma câmera digital. Eu vejo muita gente fazendo isso, tirando dinheiro disso, né? E eu acredito que daqui para frente cada vez mais, porque materiais estão começando a ficar cada vez mais baratos, saída para muitas coisas, edições no celular, celulares cada vez mais modernos. Então eu particularmente acho que a democratização ela está rolando e muito mais. Eu acho que a gente tem muito acesso a construir, criar coisas, né? Hoje a gente pensa e consegue executar coisas sozinha ou com uma ou duas pessoas, né? Coisas que antigamente para fazer todo esse trâmite não era possível, né? Ainda mais com essas leis de incentivo ajudando a gente, né? Conseguir aí contratar um monte de gente, conseguir ajudar um monte de gente. Eu acho que vem tudo, isso tudo vem junto nesse pacote da democratização, né, que a gente vem acompanhando aí da fotografia, do cinema, do audiovisual em si, né? Eu acho que o audiovisual em si, muita gente tem criado muita coisa, as pessoas estão aí fazendo de tudo, filmando tudo, criando um monte de coisa. Quantas séries brasileiras a gente não teve depois da pandemia para cá? Antigamente, que série brasileira que a gente assistia, entendeu? Que E com tinha qualidade sensacional, né? qualidades Filmes internacionais. também, incríveis. Então, a gente teve muito disso depois, eu acho, depois da pandemia. Então, acredito que isso também ajudou um pouco para o meu eu pessoal também, de conseguir estar nesse lugar que eu me encontro hoje, que cada vez mais, né, que a gente tenta, que sabe que não é fácil, né? Não. Ainda mais nós que somos assim, né? E aí Maravilhoso. é um pouquinho mais caro, é um pouquinho mais difícil, né? Umas pedras do caminho, algumas coisas. Então, mas eu acho que o cenário, ainda mais aqui em São José, eu vejo muita gente fazendo, muita gente acontecendo, é, realmente acontecendo, fazendo acontecer, sabe? A frase fazendo acontecer. Mas acho que também assim com a internet, né? A internet ela possibilitou assim o mundo, né? Porque Total. como você trouxe assim essa reflexão muito massa a gente trocar sobre isso, né? Inclusive para quem de repente está nos assistindo e tem o desejo de ingressar, né, dentro desse universo, seja da fotografia, do audiovisual, seja fazer um rap como eu, seja, né, enfim, tem Sim. lugar aí para todo mundo, né? E assim, acho que antigamente para você fazer, aí você fazia a sua arte, você ia mostrar para quem? Você ia ter que fechar contrato com uma galeria. Cara, nem sempre as galerias queriam a gente, né? E aí, E assim, ainda não querem. ainda não querem. Por todo um padrão, um estereótipo, que aí vai desde machista, homofóbico, etc., né? Racista, mas também por questões de repente, assim, não, entre contratar a Meire de origem, né? Antes de chamar a Joana Flor, vou chamar, sei lá, fulana de É, tal, que está em evidência, lá, 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 lá. E hoje a gente tem a oportunidade de ter a nossa própria galeria, como é o caso do Divinas Femininas, né? sim. Então eu acho que isso é que nem eu, não me chamam para fazer show, eu vou lá e faço uma live. E coloco no É, YouTube, coloco no Instagram. apresentando o seu próprio programa, entendeu? Aqui, entendeu? Ai, aliás, agradecer o sindicato por essa moral, né? O sindicato. E agradecer também toda a minha equipe aqui que trabalha com a gente para que esse programa vá para o ar da melhor maneira Tem muita possível. gente por trás, muita gente. Sempre tem, né? Como a gente falou antes, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Mas é isso, sabe? Então, eu acho que essa possibilidade que a internet fez. Aliás, se a gente for pegar o tanto de pessoas que explodiram nas redes sociais, que explodiram no mundo artístico a partir das redes sociais nos últimos tempos, e em todos os cenários, é uma coisa assim incrível, assim, né? Então tem gente Então, que fazendo. as marcas pararam, né, de patrocinar programas, grandes coisas, e começaram a jogar dinheiro nessas pessoas, né, que Sim, estão cada vez mais crescendo, né?
Eu a acho que internet. isso é maravilhoso, e a gente pode usufruir. É claro, gente, que daí fica aquele alerta, né? Que a gente tem que saber tudo, com tudo que a gente vai consumir, a gente tem que ter esse equilíbrio e saber como consumir, porque a internet ela pode ser utilizada tanto para esse benefício, para você criar um Divinas Femininas lá, sua própria galeria de arte, né? Fazer sua live lá com o seu show de reggae, rap, rock, seja o que for, mas também a internet foi um dos lugares utilizados para disseminar as fake news, por exemplo, né? Nos últimos tempos, a gente viu como que isso aumentou gravemente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e cuidar da nossa saúde mental sempre, porque a internet também, né? Ela tem esse lance aí também de deixar a nossa sanidade, às Esse vezes, pequeno meio... detalhe, esse pequeno detalhe. É, tem isso. Ô, Jô, eu queria que você, cara, eu sem palavras, eu tô muito feliz de você ter topado, né, ter aceitado vir trocar, bater esse papo comigo. Mas aí, antes da gente chegar aqui nos finalmente, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que tá as suas expectativas e projeções para 2023? Você, inclusive, já deu spoiler, né, que março tem coisa boa chegando aí, né? Mas eu queria que você falasse, e assim, em todos os sentidos, né? Assim, eu estou falando enquanto um corpo, né? Porque esse programa a gente tenta sempre democratizar, né? Tanto a arte, então trazer arte de diversas nuances mesmo, né? Enfim, para a gente bater esses papos, e vários corpos, né? Então, assim, a gente está saindo de um governo com pessoas assim muito amargas, inclusive, né? A gente viu aí as cenas dos últimos tempos e uma galera muito doida, assim, né? Então, muito violenta, inclusive. Não estou falando de todos, mas na grande maioria a gente sabe que, né? E que quer impor, assim, muito ditatorial, que quer impor uma maneira de viver e tudo mais. Então, a gente está agora, né, com esse novo governo, com esses novos ministérios, né? Essas novas possibilidades, né? Aí de melhora para a gente enquanto artista, enquanto corpos de resistência, né? Eu queria que você falasse das suas expectativas, como que você vê todo esse cenário político que a gente está vivendo até aqui, como você acha que isso pode impactar na sua arte, né? No próprio Divinas, em você, na sua arte. E aí, é isso. Dê mais spoilers para a gente aí e fale das suas expectativas. Olha, esse ano de 2023 tô pressentindo muito que vai, assim, ser um ano de transformação real, né? Já aí apresentando Divinas Femininas em março, de novo, com uma nova exposição. Também estou trabalhando em vários outros projetos também que passaram, né? Não meus, né? Mas estou inserida em várias É coisas. Tenho isso. várias amigas me chamando, várias amigas que passaram e que eu fico muito feliz de estar participando, né? Porque é uma coisa que muito que eu aprendi esses anos é que a gente nem sempre vai estar na frente das câmeras, né? E provavelmente, às vezes, a gente vai estar mais atrás das câmeras, ajudando do que na frente, né? Então, eu acho que esse ano vai ser um ano de muita produção, um ano de fazer muita coisa que estava engatado para terminar, né? Com a gente aí tendo bastante incentivo, com leis de incentivo, com a Paulo Gustavo, como aí o destinamento de 10 bilhões para a cultura, que o nosso novo governo vai Aldir fazer. Blanc, né? Entre Aldir outros. Blanc de novo. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho muito saindo do buraco que a gente E passou. saindo dessa sombra da pandemia, né? Loucura. Sair dessa sombra da pandemia, né? Porque, querendo ou não, trouxe pra gente essa lei da Aldir Blanc, né? Essa coisa que ajudou muita gente, me ajudou, conheço muitas pessoas que ajudou, assim. Nem me fale. Então, e aí eu acho que a partir desse ano, né, para o resto do mandato que o novo presidente tem, assim, eu só tenho a acreditar que muita coisa realmente vai se democratizar ainda mais, né? Com esses novos ministérios, com essas novas secretarias, né? Que agora a gente vai ter também uma secretaria dos direitos LGBT dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Que Então, muita massa. coisa, né? Tendo aí a lei de racismo, colocando ela como crime que realmente não é só uma injúria, né? Não, agora é crime realmente. Então a gente está Aham. mudando muito aí. Aí não é nem um mês, sabe? Não é nem um mês, a gente já está mudando várias coisas. Então eu
tô muito feliz, assim, Povos porque originários, né, representados pela Sônia total, Guajajara, todo mundo sendo Aniele realmente, Franco, sendo, nossa. né? Ali, a Arielle Franco, nossa, assim, é Ai, um absurdo chorei, ela chorei tá lá, tipo largada. assim, meu Deus! Gata, olha onde você chegou, sabe? Olha o que estava acontecendo na sua vida, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás, e agora? O que que você vai poder fazer? O que que você tá fazendo? Só dela tá lá, quieta, parada, em pé, ocupando aquele lugar, sabe? Então, assim, eu tenho muita felicidade de pensar que esse ano realmente muita coisa vai acontecer de verdade e não ficar engatado ou não ter coragem ou seja até dinheiro mesmo para fazer, né? É Essas, isso. todas essas coisas. Então, eu espero que venha muitas divinas, muitas outras coisas com as minhas amigas, com as pessoas que estão ao redor, com as pessoas da minha cidade, realmente, porque São José, o Vale do Paraíba é um lugar de muitos artistas incríveis, né? A É um gente tem aí celeiro. pessoas assim absurdas em todo o nicho de música, seja de música para rap, seja de música para MPB, seja de teatro, a gente está fazendo um monte de coisa aí, o pessoal tá aí fazendo realmente, tá todo mundo fazendo acontecer de verdade. É isso! Maravilhosa! Gata, eu quero agradecer você, maravilhosa, por ter topado o meu convite, assim, logo de primeira mão. Estou muito feliz. Desejo vida longa às Divinas Femininas, assim, vou seguir acompanhando. Volte mais vezes, eu tenho certeza que vai ter muita novidade, então você volta para contar para gente, né? E em todos os outros projetos também, assim, eu espero que os nossos corpos, que a gente possa estar ocupando, né, cada vez mais todos os espaços, de fato, espaços desses que pertencem a nós também, porque nós somos parte da construção dessa arte, dessa São José, desse Vale do Paraíba, desse país, né? Então, que a gente tanto sonha e tanto fala, né? Mas aí, para a prática mesmo, a gente precisa, né, se colocar como sujeito de direito, né? E a gente tem vários direitos, então vamos correr atrás deles. E é isso, assim, muito obrigada por você ter topado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Infelizmente, passa muito rápido. Eu queria ficar aqui mais horas trocando ideia contigo, mas volta depois para conversar mais conosco. As portas estão abertas sempre. Ai, Meire, ó, muito obrigada, realmente, assim, ó, eu não tenho palavras para agradecer esse espaço que você tem aqui, realmente, você é muito acolhedora, muito obrigada mesmo por dar essa voz para o Divinas Femininas também, é a primeira vez que a gente fala sobre o Divinas Femininas, que eu falo sobre o Divinas Femininas, que alguém pergunta sobre o Divinas Femininas, então, assim, ai, você tem um espaço muito grande no meu coração, aqui, esse espaço que a gente tem aqui nesse canal, sei lá, no podcast, seja no. As pessoas estão ouvindo, seja as pessoas que estão assistindo esse espaço aqui, é muito importante. Então, muito obrigada mesmo por dar esse espaço, dar voz às pessoas, chamar as pessoas, não pensar realmente, falar, ai, que legal que eu achei aqui, ai, vou falar sobre, igual você fez. Muito obrigada, realmente. A gente precisa muito de pessoas assim, de que chame realmente as pessoas para vir aqui, as pessoas reais, as pessoas que estão fazendo acontecer, né? Muito obrigada mesmo. Espero vir aqui de novo e contar milhões de outras experiências e coisas que a gente conseguiu nesses anos que estão por vir aí. É isso, maravilhosa. A gente que agradece você pela sua disponibilidade, né, por se dispor, vir trocar ideia com a gente. E é como eu falei antes, vida longa, todos os projetos aí que você fizer parte, tenho certeza que você vai dar o seu melhor, porque assim, é nítido, né, a sua expressão de amor por tudo isso. Então, assim, faço votos de que só cresça e muito. Gente, esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube aqui, ó. Já se inscreve aí se não se inscreveu, deixa seu like. Nos acompanhe também nas redes sociais. Não esqueça de seguir as redes sociais da nossa convidada maravilhosa, das Divinas Femininas. Estamos deixando na descrição, não esquece não. Manda sugestão de pauta também, não esquece de deixar o seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para a gente, e a gente se vê no próximo episódio.
Um beijo grande. Tchau!